Graça e paz, vocês multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde queremos meditar sobre o tema João Batista e a Igreja, baseados no texto do Evangelho de hoje. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, alguém aqui é ansioso? Muitas vezes a gente é ansioso, né? Isso começa desde pequeno, a gente é ansioso pela comida, quando a gente é criança, né? A criança começa a berrar quando está com fome. A gente é ansioso quando é jovem, chega lá pelos 15 anos, a gente começa a ficar preocupado. Puxa, 18 anos não chega, eu quero tirar minha carteira de motorista. E, embora demore 3 anos, parece que é 10, 15 anos, né? A gente é ansioso em ter a primeira namorada, o primeiro namorado. A gente é ansioso quanto ao emprego. O que a gente vai trabalhar, o que a gente vai ser, na hora de comprar uma casa, como é que vai ser, ou construir a casa, como é que vai ser essa casa. A gente é ansioso com tanta coisa, principalmente com perguntas, com dúvidas, que a gente não tem a resposta ainda. Às vezes a gente fica confuso por ter uma informação, ter outra informação, e de repente a gente acha que está absolutamente certo naquele nosso pensamento e de repente a gente vê que não é exatamente assim, e a gente fica ansioso para buscar uma resposta correta diante das nossas dúvidas, diante da nossa ansiedade. Nós estamos em tempo de Advento, é a segunda semana do Advento, em período de Advento, de espera, de preparação, não tem como não falar sobre João Batista. É por isso que na segunda semana de Advento, os textos bíblicos sempre apontam para essa figura prometida lá 750 anos antes pelo profeta Isaías, dizendo que viria o último profeta, aquele que ia preparar o caminho para, enfim, a chegada do Messias. O texto do Evangelho de hoje é um desafio para muitas igrejas, porque muitos não sabem lidar com a dúvida, que é sempre vista como algo ruim e errado. Entretanto, a dúvida faz parte da vida cristã. Só existe certeza onde antes houve dúvida. Quais são as suas dúvidas? Você busca superá-las? O que vou ser, com quem vou casar, vou ter ou não filhos? Ou vou ou não vou para o céu? Estou ou não estou firme na fé? Como é que Deus vê, analisa, avalia a minha vida de seu filho, de sua filha, no dia a dia, na minha casa, na rua, na escola, no trabalho? Vocês vieram o ano todo aqui na igreja, participaram da vida da igreja. E eu pergunto, qual é o papel da igreja na vida da família? Qual é o papel da igreja na vida do mundo? Se nós fizermos uma reflexão, a gente vai ver que se assemelha muito com o papel de João Batista. Exatamente isso. Preparar o caminho. Na verdade, o coração para a chegada do Cristo, que voltará. Vocês conhecem o texto de Isaías, que foi citado no Evangelho de hoje, novamente, e ali disse que João Batista viria para aplainar os caminhos tortos, os precipícios, os outeiros, os caminhos escabrosos, quer dizer, tudo aquilo que dificulta a passagem, tudo aquilo que torna a passagem, a caminhada de alguém, talvez até intransponível, João Batista deveria aplainar, fazer com que ficasse retinho, pronto para haver uma passagem tranquila. Claro que aqui o texto do Evangelho, o texto de Isaías, não está falando de geografia, aqui está se falando de coração, de vida. Quanta coisa nós temos, caminhos escabrosos, problemas, dificuldades, pecados, que impedem que Jesus more no nosso coração. E é para aplainar esses pecados que João
aplainar esses caminhos, aplainar esses corações que João veio com sua pregação dura de lei e com sua pregação amorosa de evangelho. Como lei, João Batista disse: arrependei-vos e convertei-vos, raça de víboras. Depois disse: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Mostrem que estão arrependidos na vossa vida. E então, como mais puro, mais doce evangelho, ele aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja, a família de Deus, tem como missão preparar a vinda de Cristo e continuar dizendo: eis o Cordeiro de Deus, para a sua segunda vinda, para a vinda final, que pode acontecer a qualquer momento. A igreja tem o papel de exortar os seus membros ao arrependimento, e isso faz de forma pública no início do culto, quando há confissão e absolvição, e de forma particular, quando o pastor exorta alguém, dizendo: você está precisando mudar de vida. A igreja ainda não perdeu esse papel, exortar os seus membros para que produzam frutos de arrependimento, mudança no coração, mudança na vida prática, uma vida de santificação, olhando sempre para os 10 mandamentos, dizendo: onde eu estou errando? E análise, avaliação, cada um tem que fazer de si mesmo. Onde eu estou errando? Não é o outro que tem que cuidar da minha vida, não é eu que tenho que cuidar da vida do outro. Cada um tem que olhar-se diante dos 10 mandamentos como um espelho, e então como um freio, puxar aquele freio, e então olhar para o altar e fazer o que está certo numa vida de santificação e testemunho cristão lá fora da igreja. Outro ponto que a igreja precisa aprender de João Batista é a maneira de ser. Como é que João Batista vivia? Ele não tinha nenhum glamour. Ele vivia no deserto, vestia peles de animais, ele comia do que estava à disposição, comia mel silvestre, gafanhotos. Ele não tinha nenhuma forma de luxo, até porque quem vivia dessa maneira, cheio de aparatos, eram os fariseus e os saduceus, que se achavam uma classe mais elevada, uma elite, queriam mostrar-se assim, queriam ser vistos assim, e o povo só os obedecia por medo, mas não tinha nenhum respeito, nenhum carinho, nenhum amor por eles. E João Batista precisava ser ouvido, e mais do que ouvir, essa mensagem precisava entrar no coração. Queridos irmãos e irmãs, um rei pode ter acesso a uma pessoa simples, mas é muito difícil uma pessoa simples ter acesso a um rei. A igreja pode ter o seu luxo, mas ela não pode tratar pessoas com diferença, por terem um maior nível financeiro, um maior nível intelectual, uma maior bagagem de conhecimento. Não. Os sãos não precisam de médicos, os doentes sim. A mensagem do Evangelho é para aqueles que estão doentes. Eu estou, vocês estão. Nós precisamos do médico, Jesus. Por isso não se pode fazer diferenciação, acepção de pessoas, como Jesus teve que dizer para Pedro: Pedro, todos são iguais, vá e pregue com amor àquela pessoa que você odeia. E isso ele diz para nós também. Querido irmão, querida irmã, João e Cristo foram alvos de crítica. A igreja também sempre será. Sempre será alvo de crítica. Se faz é porque fez, se não faz é porque não fez. O ruim é quando essas críticas vêm de cristãos, pessoas da igreja, aquelas que ficam na plateia, que se consideram mornos e que não estão usando os talentos que Deus deixou para cada um de nós usar. Na igreja não existe plateia, todos estamos nas 4 linhas. E Deus espera que ninguém enterre o seu talento e o seu dom, que a gente use eles para o crescimento da igreja, que não é nossa, que é de Deus. Diante de tantas provas, tribulações e críticas, e não vendo o dia chegar, João Batista lá na prisão fica preocupado, fica em dúvida.
e pergunta: diante de tantas tribulações e problemas que a igreja enfrenta, muitas vezes nós também perguntamos como João Batista: és tu aquele que estavas para vir? Ou seja, Jesus, quando é que é o dia? Vai chegar ou não? A resposta de Jesus é positiva e demonstrada em ações. Jesus aponta para os seus milagres e para a sua pregação. Ele diz para João Batista: João, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os paralíticos estão andando. E a todo o povo, inclusive os pobres, os rejeitados, os excluídos, está sendo pregado o mesmo evangelho do amor e do perdão. João Batista, com essa resposta, passa da dúvida para a certeza. E confiante em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como Messias prometido, lá no cárcere, sem ter medo e sem ter mais dúvida, ele espera o dia da sua execução, com o sentimento de missão cumprida, pensando e talvez até dizendo como Paulo: completei a carreira, guardei a fé, estou pronto, Senhor. Agora vamos dar uma olhada em nossa vida. Assim como João Batista, vivemos momentos de convicção e testemunho. Em muitos momentos vivemos momentos de flutuação na fé, estamos um pouco em dúvida, um pouco frios, e talvez até questionamos: será? Por que não acontece logo? Por que não acontece diferente? Como eu falei no início sobre ansiedade, é isso. Ficamos ansiosos, queremos tudo do melhor agora, e o melhor é o céu. Só que quando a gente pergunta: você quer morrer agora? Não, ainda não. Mas eu gostaria de ter um céu aqui na terra. Queria que desse tudo certo aqui, agora. E muitas vezes as dúvidas e perguntas com relação a Deus vêm quando nós estamos mais fracos na fé. E aí a gente pede com ansiedade, com aquela fezinha que a gente tem: eu gostaria muito de ficar curado dessa doença, eu gostaria muito de passar nesse concurso, eu queria muito isso, e de repente aquilo não acontece. A gente diz: poxa, será que Deus está me ouvindo? Querido irmão, querida irmã, eu sei que muitos têm dúvidas em relação a algumas questões com Deus, mas eu indico um caminho: leia todo dia a palavra de Deus, leia todo dia a Bíblia, e antes de ler a Bíblia, ore a Deus, dizendo: Senhor, eu estou cheio de dúvidas, cheio de perguntas, ajude-me a encontrar a resposta. A Bíblia é a nossa história, é a história da humanidade, apontando sempre como centro Jesus. Mas ela mostra a dúvida de milhares e milhares de pessoas, dúvidas que foram respondidas, dúvidas que são as nossas dúvidas, em outro tempo, em outro lugar, mas é ali que estão as respostas. Para tirar a dúvida de João, Jesus aponta para a sua pregação e seus milagres. Para tirar sua dúvida, Jesus também aponta para a pregação, seus milagres e suas promessas. E ele aponta para os milagres que ele realiza na sua vida, todos os dias. Quando pedimos algo a Deus, focamos apenas naquilo. E enquanto não recebemos do jeito que pedimos, não nos damos por satisfeitos. E com isso deixamos passar despercebidos todos os milagres que Deus nos dá diariamente. E esse é o grande problema. Deus nos dá todos os dias saúde. Ninguém de nós aqui está acamado no hospital. Talvez estamos nos recuperando do resfriado, como eu, de uma dor de garganta e assim por diante. Mas estamos saudáveis, estamos caminhando. Deus nos dá todos os dias casa e lar. Quantas pessoas estão orando, enroladas num papelão, num canteiro de graça? Deus nos dá pai, mãe, esposo, esposa, filhos.
Deus nos dá o aconchego de pessoas que nos amam. Quantas pessoas foram rejeitadas, desprezadas, jogadas em qualquer canto e não tem ninguém? Deus nos dá amigos. Quantos amigos nós temos? Não estou falando daqueles milhares de rede social, mas amigos de fato com quem a gente pode conversar. A gente pode dar um alô, sair, a gente se sente à vontade, a gente se sente bem. Todos os dias, Deus nos dá emprego, a gente está passando fome, não tem absolutamente nada que possa fazer. Todo dia, Deus nos dá o tempo adequado, chuva, sol, para que a terra produza seus frutos e nós tenhamos o alimento. Deus nos dá igreja, com as portas abertas o tempo todo. Existem muitos países onde tem regimes autoritários, onde as pessoas não podem ir na igreja, onde inclusive o cristianismo é proibido. Outros países onde a igreja é estatal, onde é o governo que diz o que tem que ser pregado. Não é a Bíblia. E não é a palavra que está sendo pregada. Queridos irmãos e irmãs, precisamos ter olhos para ver e reconhecer. E então agradecer por tantos e tantos milagres que Deus tem nos concedido todos os dias. E agora que está chegando mais uma vez ao final de ano, olhem para trás. Tivemos dias ruins? Claro. Eu também tive dias muito ruins. Passei uma semana com pneumonia, acompanhei minha mãe nos últimos dias, foi muito triste, muitos dias ruins, mas quantos e quantos dias felizes, quantas e quantas bênçãos para agradecer. Precisamos ter olhos para agradecer. Por fim, a morte de João Batista foi cruel, mas o lugar para onde João Batista foi é o lugar para onde todos nós cristãos almejamos ir um dia, a vida eterna com Deus. Como igreja, não pensemos nunca que a vida é um mar de rosas, sem problema nenhum, que o céu já é aqui. Não. Mas se nós temos fé em Jesus e vivemos uma vida boa, onde não nos falta comida, onde não nos falta uma casa e o que vestir, estejamos contentes e aprendamos a agradecer. O que nos basta é a Cristo e a certeza da salvação eterna. O que nos basta é Cristo, que está sempre ao nosso lado, principalmente nos momentos difíceis, onde às vezes caminhamos pelo vale da sombra da morte. E sua mão nos protege, ampara, consola e continua nos guiando. Às vezes Ele precisa nos carregar no colo, e Ele o faz. Nos momentos de enfermidade, de solidão, de angústia, de medo, de ansiedade, de depressão. Ele é o grande médico, é o grande Senhor, é o grande Salvador. É o Emmanuel, Deus conosco. Ele é tudo. Ele é o nosso melhor presente de Natal, sempre presente em nossa vida. João Batista sabia disso, que nós, como sua igreja, tenhamos essa certeza e essa convicção, sem dúvida alguma. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.